Fala meu aluno, minha aluna do Knapse, tudo bem com você? Bom, hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre o nosso sistema endócrino e a gente vai falar sobre um par de glândulas muito interessantes, que são as glândulas suprarrenais, né? Ou glândulas adrenais. E por que elas recebem esse nome? Elas são chamadas de suprarrenais porque elas ficam em cima dos rins, né? Supra quer dizer em cima, renal quer dizer rim. Então as glândulas suprarrenais são um par de glândulas que ficam situadas sobre os rins. Elas também podem ser chamadas de adrenais, porque ad quer dizer junto de. Então as adrenais são aquelas glândulas que estão junto do rim. Se você der uma olhadinha na figura aí que eu coloquei pra vocês, a gente vai conseguir ver essas glândulas, olha lá. A gente tem aqui, olha lá então, a aorta abdominal, a veia cava inferior, tá vendo? E aqui as artérias e veias que vão nutrir os dois rins. Então temos aqui os dois rins, ó, os ureteres saindo daqui, dos rins. Sobre estes dois rins, olha só, a gente tem duas glandulinhas aqui, ó. Essas glandulinhas são as glândulas suprarrenais. E qual que é a importância dessas glândulas, né? Pra gente estudar elas, a gente vai dividir aqui essas glândulas em duas partes. Por quê? Essas duas partes elas têm funções muito diferentes, elas produzem hormônios muito diferentes que vão ser tratados então separadamente como se fossem duas glândulas. Então a gente vai tratar primeiro do córtex das suprarrenais, que é, sempre que a gente falar de córtex, tenha em mente que a gente está falando da região mais marginal, da região mais periférica, da região mais superficial desse órgão. Então o córtex cerebral é a porção superficial do cérebro. O córtex suprarrenal ou córtex adrenal é a parte mais superficial dessas glândulas suprarrenais. E esse córtex das suprarrenais, ele vai ter uma função muito interessante, porque ele vai produzir 3 tipos de hormônios. Que eu coloquei uma listinha para vocês, pra vocês darem uma olhada. O córtex da adrenal, ele vai produzir glicocorticoides, que vocês estão vendo aqui, que é o primeiro da lista, que tem como principal exemplo o cortisol. E a gente daqui a pouco vai falar um pouquinho sobre cada um desses hormônios, né? O córtex adrenal também vai produzir mineralocorticoides, que é um outro tipo de corticoide. Você pode ver que corticoide é aquele que vem do córtex. Então ele pode ser um glicocorticoide, porque é um corticoide que vocês vão ver que atua no metabolismo da glicose. E o mineralocorticoide atua no metabolismo de minerais. E os esteroides sexuais, que a gente só vai citar eles aqui, eu não vou explicar nada sobre eles, porque não vai ser tão relevante no caso do vestibular. Mas de um modo geral, o córtex da suprarrenal, ele vai ser estimulado por um hormônio hipofisário. Então lembra que a hipófise era uma glândula mestra que coordenava a função de outras glândulas. Nesse caso, a hipófise vai produzir um hormônio que a gente falou na aula de hipófise, que é a adrenocorticotrofina, ou hormônio adrenocorticotrófico, a gente vai chamar de ACTH. A hipófise produzindo esse ACTH, ela vai liberar o ACTH na corrente sanguínea, e esse hormônio vai chegar nas glândulas suprarrenais e vai estimular o crescimento dessas glândulas e vai estimular a produção hormonal nessas glândulas, certo? O ACTH então age sobre as glândulas suprarrenais vão produzir esses hormônios corticais que vão agir de volta na hipófise, inibindo a secreção de ACTH. E aí principalmente vai ser a ação do cortisol, o glicocorticoide. Então, a ACTH estimula as glândulas suprarrenais a produzirem esse cortisol que inibe, faz um feedback negativo e inibe a hipófise de secretar esses hormônios, tá? O cortisol, já que a gente está falando dele, ele é um hormônio que atua como um contrarregulador da insulina. Então, o que ele faz? A insulina não aumentava a permeabilidade das células à glicose. O cortisol vai reduzir a ação da insulina. Então, ele é um protetor contra a hipoglicemia. Lembra que a insulina, ela tira a glicose do sangue e coloca a glicose para dentro da célula. Por isso, ela é um hormônio hipoglicemiante, ou seja, ela reduz a quantidade de glicose que a gente tem disponível no sangue. O cortisol, a gente diz que ele não é hiperglicemiante, porque ele não aumenta a quantidade de glicose no sangue. O que ele faz é inibir a ação da insulina, ou seja, ele evita que a insulina diminua a glicemia. Percebem a diferença? Ele não aumenta a glicemia. Ele inibe a redução. Então ele é um protetor contra hipoglicemia. Por isso que a gente chama ele de glicocorticoide.
corticoide. Porque ele é um corticoide, ele é produzido pelo córtex adrenal. E ele é um hormônio produzido pelo córtex adrenal que atua no metabolismo da glicose, como um contrarregulador da insulina, por isso um glicocorticoide. Tá bom? Por outro lado, o nosso principal mineralocorticoide aí, a aldosterona, ela está envolvida num sistema de hormônios que a gente chama de sistema renina-angiotensina-aldosterona. Não vale muito a gente ficar discutindo como funciona esse hormônio, eu só quero que vocês tenham em mente que é o seguinte: ele é um hormônio que estimula a reabsorção de sódio no rim. Então o que vai acontecer? Lembra quando a gente falou na nossa aula de sistema excretório, que em algumas porções do rim a gente tinha uma reabsorção de sódio? O que essa aldosterona vai fazer? Sob diversos estímulos, que vão incluir, por exemplo, a diminuição da pressão. Imagina assim, a pressão diminui. Se a pressão diminui, você precisa ter um certo nível de pressão para que o seu organismo, para que o seu sistema circulatório funcione adequadamente. Se a sua pressão cai, você precisa de alguma forma fazer essa pressão subir de volta, né? Para essa pressão subir de volta, o que o organismo faz? Ele absorve sal. Esse sal absorvido tem um efeito osmótico que aumenta a absorção de água. Então a gente aumenta o volume sanguíneo, consequentemente a gente aumenta a pressão. E a aldosterona, então, produzida ali por esse córtex renal, ou córtex da córtex das glândulas suprarrenais, desculpa, ele vai atuar, ele vai estimular essa reabsorção de sódio, que é um mineral. Por isso a gente chama ele de mineralocorticoide. Então a gente tem os hormônios aí desse córtex suprarrenal agindo no metabolismo da glicose, no caso, glicocorticoide, e agindo na reabsorção de sais minerais, que no caso a gente vai chamar então de mineralocorticoide. Exemplo de glicocorticoide, o cortisol, e exemplo de mineralocorticoide, a aldosterona, tá? Mas além desse córtex da suprarrenal que a gente tem falado, eu disse que a gente ia trabalhar a suprarrenal como se fossem duas glândulas diferentes. Então que a gente ia tratar primeiro do córtex suprarrenal e agora a gente vai falar do miolo dessa glândula adrenal, que é a medula. Então sempre que você pensar em medula, lembra que a gente está falando de miolo. E córtex, lembra que a gente está falando de beirada, certo? Córtex, beirada, medula, miolo. Tanto que a gente tem, por exemplo, a famosa medula espinal, que é no meio da coluna vertebral. A medula óssea, que fica no meio do osso. A gente tem a medula adrenal, que tem uma função diferente do córtex adrenal, tá? A medula adrenal, então, ela vai ser uma glândula produtora de catecolaminas. Vocês já devem ter, talvez, ouvido falar esse nome, talvez não, mas com certeza vocês já ouviram falar no tipo de hormônio que a gente classifica como sendo uma catecolamina. Olha no slide, eu coloquei para vocês quais são estes hormônios, olha lá. A medula adrenal, então, produz essas catecolaminas, que é adrenalina e noradrenalina. É claro, a gente tem outros tipos de catecolaminas, se vocês forem ver aí nos livros, talvez vocês encontrem, por exemplo, a dopamina. A gente tem uma série de hormônios que são classificados como aqui catecolaminas, de hormônios e de outras substâncias também, que vão ser classificadas como catecolaminas. Mas no caso a gente vai dar enfoque então para adrenalina e noradrenalina. A diferença entre elas é meramente, aí diria, química, porque os efeitos são muito semelhantes, tá? E olha só esse nome, vocês já ouviram falar, obviamente, na adrenalina, dos esportes radicais, mas olha o nome dela, adrenal, e esse ina, quer dizer que é um produto da glândula adrenal. E essas catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, a gente já falou delas. Elas têm um efeito muito importante no sistema nervoso simpático. Ou seja, essas catecolaminas produzidas pela medula adrenal, elas vão realizar aqueles efeitos, elas vão mediar aqueles efeitos que a gente viu quando a gente falou do sistema nervoso simpático. Ou seja, aumento da pressão sanguínea, aumento da frequência cardíaca. Essas coisas são todas reguladas por catecolaminas, que são a adrenalina e noradrenalina. Por isso que a gente vai ver, talvez, em alguns casos, uma série de tumores, por exemplo, de medula adrenal, gerando taquicardia, gerando hipertensão, porque elas aumentam essa atividade do sistema nervoso simpático, tá bom? Bom, essa aula pode parecer um pouco complicada, muitos hormônios, muitas coisas para dividir, mas no fundo é uma aula bastante simples. Eu espero que vocês ampliem a reflexão de vocês aí nesse sentido. Talvez o vestibular não cobre diretamente esses conhecimentos,
mas é sempre bom a gente refletir sobre esses conceitos biológicos para que vocês consigam resolver as questões com muito mais facilidade. A gente se vê na próxima aula, um abraço e até lá. Ah, só mais um recadinho. Se você chegou até aqui é porque provavelmente você gostou da minha aula. Então eu queria pedir para você dar uma baita de uma força pra gente. Se você veio aqui do ladinho, ó, eu deixei para vocês o link para nossa página no Facebook e a nossa conta no Twitter. Então curte lá a nossa página, segue a gente no Twitter. E se você entrar no nosso site, tem um monte de conteúdo bacana. A gente tem texto, a gente tem mais vídeos. Se você tiver alguma dúvida, a gente tem um fórum bem legal lá que dá pra você tirar as suas dúvidas. Então dá essa força pra gente, compartilha com seus amigos esse nosso trabalho e vamos fazer esse projeto crescer cada vez mais. Um abraço.